Bom dia, pessoal. Estou agora com uma amiga, para gravar um áudio sobre o tema da morte. Essa minha amiga se chama Mara Massuti. Ela é uma estudiosa sobre o autoconhecimento e passou recentemente por essa experiência, né? E nós resolvemos falar sobre isso até pela questão, né, mundial do Covid e o que significa a morte na vida das pessoas, né? Qual que é a real função, né? Dentro de vários conhecimentos, de várias vertentes, né? Dentro do autoconhecimento e dos mistérios, né? Dos mistérios que a gente ainda desconhece sobre a morte. Então, gostaria que a Mara iniciasse, né? Falando sobre o sentir dela, né? O conhecimento dela em relação a isso. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. A primeira coisa que a gente pode falar é quando a gente sente alguma coisa, né? Porque existe um falar que é da racionalidade, outro é da experiência atravessada pelo amor em relação à morte. E a gente, para falar da morte, tem que passar por ela em diferentes níveis, em diferentes etapas. Uma delas é a perda assim, dos nossos entes queridos. Então, quem perdeu uma pessoa sabe o quanto é difícil não estar mais com aquela pessoa, não senti-la mais no nível físico, nos níveis sensoriais. Mas é importante que a gente saiba que nós temos muitos níveis para estar com essa pessoa, esse ente querido amado. Então elas se presentificam em nós como sementes divinas que vêm de muitas gerações. Nós todos passamos por muitas gerações. Então essa é uma forma mais importante de a gente presentificar a vida com a morte. Porque nós nos recordamos de que nós somos espírito. Então a gente pode transformar essa dor em algo vivificado dentro de nós. E daí vem a questão da alegria que muitos orientais trazem quando celebram a morte, como uma nova etapa de vida, um renascimento, um ciclo que vem e se abre, como uma plantinha. O que acontece? Ela nasce, né? Cresce e morre. Mas o que é assim morrer? Morre para viver novamente. E assim somos nós. Então, quando a gente fala da morte, a gente tem que olhar para essa dor profunda de que representa o mistério da própria morte e o mistério da própria vida. Mas é algo é, é muito importante isso. Acho que dá outra calma para gente, porque a Uhum. morte realmente ela não existe. A morte em si não existe, nem daquele que fez uma viagem, né? Fez uma viagem, a gente não enxerga por que país está passando, mas com essa fé que é exatamente sentir sem ver necessariamente com os olhos físicos, mas é ver com os outros olhos, você sente uma paz. Então é a primeira coisa que falaria assim sobre a morte, porque cada um vai ter essa experiência e essa dor para passar, né? Hum. Então esse seria um dos primeiros pontos, olhar para essa dor da perda de uma pessoa querida nossa. E não dá para fazer de conta que ela não está mais aqui no plano físico. Sim, isso dói. Isso dói, você não poder mais abraçar, você não poder mais tocar aquela força que ela representava ali com você. Mas essa certeza do espírito em jornada e que em algum momento haverá um reencontro, e tudo é um reencontro se a gente olhar por essa ordem, vai ficar um pouco mais leve, né?
mas a grande questão é como a gente vai transformar em vida essa morte. Em que eu me transformo com essa morte? Será que eu passo a olhar a vida de um outro lugar, com uma outra intensidade? Justamente, Mara, isso que eu queria abordar contigo, pelo fato de você ter passado recentemente, né, pela passagem do teu pai, né? Então, uma coisa que eu intuí, né, uma vez assim, que aquele que parte, ele vai e ele deixa um presente de abrir o coração das pessoas que ficam, né, esse centro do sentimento. Então, todas as pessoas que ficam, elas se transformam com aquela morte, né, com aquela passagem, e elas começam a refletir melhor sobre a vida, né. Você sente, assim, isso, ah, dentro de ti, fisicamente? Como é que você percebeu essa passagem tão recente, assim, na tua vida? Eu acho que essa passagem, ela me mostrou o quanto é importante a nossa vida ser constituída de pequenas passagens, de pequenos rituais, todos os dias. Então, quando você chega no momento que a pessoa, teu, aquele ente querido, teve que continuar a sua jornada, você já fez vários passos anteriormente. Por isso o autoconhecimento ele é importante. E você acha que a pessoa que tem medo da morte, tem pessoas que têm muito medo, né? É como se fosse um trauma. O que que você avalia esse medo da morte? Uma falta de informação, uma sensação que a pessoa não está conseguindo viver a sua vida conforme o seu propósito? Qual é a tua visão sobre isso? O medo é alguma coisa natural na vida. O medo a gente não pode fazer de conta que ele não existe. O medo também nos informa, ele traz uma informação. A questão é o que nós vamos fazer com esse medo. Ou a gente fica ah, é, esmagado pelo medo, ou a gente começa a olhar esse medo, encarar de frente e ver o que ele está trazendo da nossa essência ali, que está aprisionada nele, ele está pedindo um olhar para alguma coisa. Então, esse medo da morte, ele pode significar muitas coisas, como eu não sei o que vem depois, o que vai acontecer com a pessoa que vai, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com as pessoas próximas. Então essa incerteza é a primeira sementinha que o medo faz a gente olhar de frente. E essa expressão é importante, a gente olhar o que o medo está trazendo. E eu acho que esse olhar para aquilo que a gente está sentindo e o falar, e o investigar, e o trocar informações, que eu acho que vai trazer mais clareza e vai trazer para as pessoas, né, toda aquela coisa escondida, né, que a gente tem e muitas vezes a gente não expõe, porque acha que aquilo as outras pessoas não sentem, mas todo Uhum. mundo sente, né. Eu acho que o que você colocou, que é natural esse medo, a partir do momento que a gente acolhe o medo e olha para as questões que a gente tem de dificuldade, a gente começa a ter ajuda. Ajuda da onde? Do nosso ser superior, do nosso eu Hum. divino, né? Porque as respostas elas vêm ali dentro, né? Desse espaço interno de consciência, esse espaço interno de refúgio, esse nosso lar que é pouco discutido nessa vida material, né, Mara? Muito, muito pouco. E assim, porque se a gente pensar que onde que está a coragem para enfrentar? A coragem, muitas vezes, ela está dominada pelo medo, ela está encapsulada pelo medo, está engarrafada. O medo está engarrafando uma coragem, que a coragem é uma virtude para enfrentar. Então, quando a gente vai olhando o medo mais de frente com coragem, a gente já começa a utilizar a coragem para olhar o medo.
daí o que que acontece? Como sombra, ele vai diminuindo, porque a coragem, ela traz uma luz. E essa luz, a gente vai pedindo auxílio para poder olhar esse medo, pedir para as forças. A nossa mãe divina, ela traz uma potência para que a gente também possa estar olhando de frente as nossas questões, assim. É Uhum. como eu gosto da metáfora, de brincar com essa metáfora, né? De pegar o touro pelo chifre, no sentido de, bom, vamos olhar isso aí de frente, porque a gente vai ver que nada é tão assustador assim, Uhum. né? E com pequenos exercícios, acho que isso pode ser feito com pequenos exercícios. Eu não preciso desafiar, agora eu vou desafiar meu medo e vou dar um passo maior que a perna. Eu vou olhar, por exemplo, puxa, aquele objeto eu não podia nem tocar porque lembrava do meu pai. Então eu vou com calma chegar próxima até ele. O que que traz? Daí vem, olha para essa emoção que está transbordando. Nossa, traz exatamente todos aqueles momentos de gratidão, de companhia. Puxa, eu me sentia acolhida naquele momento. Então, esse casaquinho lembra exatamente encontros. Uhum. Então, o que que a gente faz? A gente olha para aquela emoção que traz medo da ausência, mas também traz o conforto de poder expressar esse sentimento e, e trazer a gratidão. E daí você remete sempre para alguma coisa além. Porque também essa solidão, ela é uma ilusão, né? E se não fosse algo divino também, essas transformações, essas passagens, não existiria. Não existiria. Então também é de Deus. A passagem é de Deus. Então Uhum. eu acho que viver com isso traz uma outra forma de passar pelos momentos difíceis. Então, nós temos que passar pelos momentos difíceis, todos nós. Agora, como é que nós vamos trabalhar exatamente com a virtude da coragem para enfrentar as nossas dores? E como dizem mestres, a, a dor é inevitável. Agora, carregá-la, continuar carregando, também é uma opção. Então, Justamente essa compreensão, né, essa leitura que a gente faz do que a gente está sentindo e quando compreende aquela dor passa, né, dá uma leveza e é justamente isso, assim, tudo que você falou, eu acho assim que foi tão amplo, né, e que cada pessoa que está ouvindo esse áudio agora que possa, né, fazer uma reflexão, acolher, né, o seu medo ou se já tem uma experiência nesse sentido, que não fuja disso, uhum, né, mas que acione esse guerreiro interno, esse eu maduro, né, que está dentro de todos nós, para enfrentar esses desafios, né. Então, queres deixar uma última mensagem para o é, nosso eu acho assim também que é importante é, estarmos cientes de que todos os nossos dias nós temos que qualificar a nossa vida para exatamente exercer melhor, inclusive as passagens que tem dentro de um único dia. Veja, o sol nasce, ele, ele depois o que, que vai acontecer? Ele vai morrer à noite. Mas não existe morte, porque o sol continua. é um ciclo É, evolutivo, vai né. estar, então você percebe dentro do dia, a passagem do dia, muitas vezes a gente está adormecido para ver o que que, bom, de manhã, tarde, noite, assim como a gente está adormecido para sentir as estações, as temperaturas, o calor, o que que faz o início do dia e tudo mais. Então, para se preparar para a morte, existe também, para quando chegar o momento, não é no momento, assim como o atleta não se prepara na última hora. Então, buscar o autoconhecimento para enfrentar as diferentes mortes que nós vamos ter que viver, mortes de relacionamentos também, que são mortes também, que são transformações, mas por que ela precisa trazer tanta dor, né?
E tem um livro, assim, que eu gostaria de deixar como sugestão, que eu acho bem interessante, é uma perspectiva para momentos de partida, para compreender um pouco daquilo que se fala sobre as passagens, que é o livro tibetano dos vivos e dos mortos. Hum. E é muito interessante, porque nos faz refletir de uma outra forma, inclusive a viagem, com enfoque na viagem, né? Então é se preparar todos os dias, com muito processo de autoobservação, né? O que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, quem está sentindo isso, né? Voltar para o seu ser, é, fazer muito a prática do observador e observado. Bom, eu estou em autoobservação, vendo o que está acontecendo comigo, quais são as minhas reações, mas quem sente essas reações? O ser é diferente do ego. Então, deixar esse ser vivenciar o processo intenso desse autoconhecimento para perceber, inclusive, aquilo que pode ser eliminado por uma transmutação. Porque, primeira coisa, você precisa compreender para que a Mãe Divina possa eliminar depois. Então, você estuda aquilo ali que está acontecendo com você. E depois, aí sim, tem toda uma força que a gente pede ajuda para ser transmutado pela energia do próprio fogo, de eliminar tudo aquilo, aqueles sentimentos. Ai, muito obrigada, Mara, pela sua contribuição, né? Que essas palavras, essa reflexão possa ajudar as pessoas, né, que sintonizarem com esse áudio, que se interessarem pelo assunto, para ampliar um pouco, né, essa visão sobre a morte. Muito grata. Muito grata, Carla. Beijos, beijos a todos.